Bom, pessoal, primeiramente, feliz ano novo aí para todo mundo. Já estamos aqui de novo. Espero que vocês tenham passado bem, descansado, para a gente continuar aqui a nossa disciplina. Então é o seguinte, gente, no final do ano passado, né, a gente estava falando de diagramas de esforço, e eu acho que para o que vocês precisam saber, né, os conceitos iniciais, acho que vocês conseguiram ver quais são os passos e o que envolve, pelo menos o básico, da gente fazer esses diagramas para estruturas isostáticas. A gente passou, né, várias formas de fazer e chegando aí a um jeito de fazer um pouco mais direto. E vocês viram que com a prática, depois é que vocês vão aperfeiçoando esses conhecimentos. Não se esqueça que tem a lista para essa semana, tá? Para vocês entregarem essa lista dos diagramas. Se vocês estiverem aí com dúvida, podem falar comigo ou aí com a monitora. E agora, né, eu acho que a gente já encerrou um pouquinho. Depois, principalmente aqui vocês vão ter em teoria 1, teoria 2, vocês vão voltar a falar bastante de diagramas. E eu acho que pelo menos o principal, acho que vocês conseguiram aí entender e absorver também, né? Mas, de novo, muita prática, muito exercício, vocês ainda vão ouvir falar muito de diagrama daqui para frente. E, e acho que a gente encerra essa parte na aula passada. Eu tinha até planejado fazer mais alguns exercícios agora, mas eu acho que vai ficar um pouco fora do contexto, até porque a gente já finalizou aquela lista. Hoje eu vou entrar numa parte nova, que são o estudo de treliças planas, tá? A gente vai comentar um pouco sobre o que é treliça, como elas são formadas, quais são as suas características, usos, algumas coisas assim. Essa aula aqui eu tenho essa apresentação de slide, onde eu gosto de passar porque tem algumas figuras que eu acho interessante aí de vocês verem, tá bom? E assim, né, vou passar esses conceitos e também aprender a calcular. Eu acho que isso é uma coisa interessante, vocês vão ver que a treliça é um elemento bastante versátil e que com certeza vocês já viram em algum lugar e vão saber fazer algum paralelo que vocês já viram, tá bom? Então, basicamente, as treliças, elas vão ser essas estruturas formadas por barras retas e ligadas entre si por meio de articulações, ou nós, como a gente vai chamar aqui. É mais comum, pela própria forma de execução, que essas treliças elas sejam formadas por elementos metálicos ou de madeira. Porque é basicamente da seguinte forma: a gente vai trabalhar com elementos que são fabricados, né, em fábricas ou fora da obra e são montadas em obra. A grande vantagem, né, dessas estruturas é que a gente tem um peso menor, porque a gente tem ali elementos menores e acaba resultando num peso menor para a nossa estrutura, mas a vantagem é mais em relação aos seus usos, né, e as características que a gente vai observar. Onde a gente vai encontrar muito são estruturas de cobertura, cobertura de galpões, estruturas de pontes. A gente pode ver aqui tem também essas torres de transmissão de energia, são elementos treliçados, né? Então nós vamos ter vigas treliçadas, nós vamos ter pilares treliçados e qualquer outro elemento ali, lajes treliçadas a gente tem também. Então qualquer tipo de elemento que venha por meio dessa forma, né, dessa união de barras retas, vão ser as nossas treliças, tá bom? Acho que vocês já devem ter visto em algum lugar aí da vida de vocês, pelo menos um caso, tá? E é mais usual a gente fazer de madeira e de aço, pelo simples fato de que concreto você tem que moldar, né? E concreto você já vai moldar na forma que a gente quer. Então é difícil aí a gente fazer uma treliça de concreto, tá bom? A base da treliça, ela vai ter aí como o triângulo. Então ela vai ser basicamente uma composição de triângulos. E por que o triângulo? Bom, o triângulo é a primeira forma geométrica, se a gente for pensar no número de lados, que é a mais estável e a mais simples. Vou dar um exemplo aqui. Pensa num banquinho de 4 pernas, né, normalmente. Agora imagina, a gente sabe, né?
uma perna ali está um pouquinho maior que a outra, a gente vai sentar no banquinho, aí ele balança para um lado, aí balança para o outro. Então, sendo que dessas formas que ele vai balançar e até ele apoiar, ele vai ficar pelo menos apoiado em três das três laterais, né? Nesses 3 pontos de sustentação. Porque quando a gente tem 3 pontos, a gente só tem uma possibilidade de plano que passe entre elas, né? Então, com 4 pontos, a gente tem que ter ali, né? Se um desses pontos não tiver exatamente no mesmo plano dos demais, a gente pode ter N possibilidades de planos, ou seja, N possibilidades de estabilização desse nosso elemento. Então a gente parte aí do triângulo, que é a forma aí mais estável, né, e simples que a gente tem. E basicamente, né, a gente vai ter barras e nós. Então a gente vai partir, por exemplo, de casos simples, né, como seria esse primeiro aqui, sendo uma treliça composta por 3 barras e 3 nós. E a partir daí a gente pode construir casos mais complexos, como são essas treliças de cobertura e essas treliças de ponte, por exemplo, né, vigas de ponte. Mas se observar, todas elas vão seguir uma regrinha que parte de um triângulo e vai adicionando sempre 2 barras mais um nó, formando um outro triângulo. Então observa aqui, ó, olhando aqui nesse esqueminha aqui pequeno. Então a gente tem 3 barras e 3 nós. Se a gente adicionar 2 barras, se a gente adicionar essas 2 barras e um nó, a gente formou mais um triângulo. E depois, se a gente adicionar mais 2 barras e um nó, a gente tem outro triângulo, e assim sucessivamente. Se a gente está seguindo essa nossa regra, a gente está criando elementos planos, estáveis e rígidos também, né? Que vão manter a sua forma independente, claro, considerando que resista às cargas, né? Mas vai manter a sua forma independente aí do seu carregamento. Então, as treliças, não que isso vai ser uma regra, né? Ah, eu vou montar uma treliça, então vou estar fazendo esse esqueminha para chegar no nosso problema. Vocês vão ver que isso daí vai ser uma coisa natural. Mas as treliças que seguem essa regra, elas são treliças isostáticas e a gente consegue resolver só com as equações de equilíbrio, tá bom? Então, só um esquema aí, né, de como são formadas essas treliças, mas não vai ser uma regra. Tem uma equaçãozinha onde a gente conta ali o número de barras e o número de nós, e aí a gente consegue verificar se essa treliça nossa é isostática ou não. Mas aqui a gente vai partir do princípio que as treliças que nós estamos analisando, elas são isostáticas, beleza? Bom, especificamente a gente vai falar de treliça plana, né, que vão ser aquelas treliças que estão em um determinado plano, todas as barras estão contidas, né, e os carregamentos estão contidos nesse plano, e é que geralmente aí para sustentar telhado e ponte, né, estruturas de pontes. Mas a gente, como eu falei, a gente tem viga, a gente tem pilar treliçado, tem N possibilidades de uso. Em contrapartida, né, das treliças planas, a gente tem treliças espaciais, que vão ser esses elementos compostos aí por barras retas conectadas, mas que estão nas 3 direções. Vamos dar um exemplo. Isso geralmente, se eu olhar para uma cobertura de rodoviária, né, que é aquela coisa longa, né, que vai ter que cobrir uma área maior, né, no plano maior, e a gente tem essas treliças, essas barras em todas as direções, formando uma treliça espacial. O conceito é basicamente o mesmo, que muda, né, a forma da gente aplicar as equações e adicionando ali uma dimensão a mais. Então aqui uns exemplos que a gente tem, só para vocês se situarem, estruturas metálicas, muito dos usos é para fazer aí a cobertura, e de forma que a gente vai ter as nossas treliças que vão ter que estar apoiadas em algum ponto rígido, ou seja, vai ter que ter um apoio fixo, um apoio móvel, né, para manter a nossa estrutura fixa no solo, num ponto rígido, mas ele é composto aí por diversas barras e que depois fazem aí a sustentação da cobertura, enfim, do jeito que a gente tiver que trabalhar. Esses detalhes aqui vocês vão ver depois lá
estruturas metálicas, né? Aqui, por exemplo, uma estrutura, uma treliça de ponte, né? Onde essa treliça aqui de cobertura, ela vai servir para apoiar as telhas, né? Então essa é a função dela, que é o que está aqui em cima, né? A parte aqui achurada. E no caso aqui das treliças de ponte, eles vão servir de sustentação para as vigas aí do tabuleiro, da onde vai passar os carros e tudo mais. O que é interessante nas treliças e uma das considerações que a gente vai ter que ter para que ela funcione do jeito que a gente quer é que as cargas da treliça elas vão ter que ser aplicadas somente nos nós, ou seja, só nos pontos de união de barras. Então, assim, obviamente que os casos reais a gente pode ter, né? Está aplicado um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas em via de regra, né, ele tem que estar aí o mais próximo aí desses nós possíveis. E depois eu vou explicar por que disso, tá bom? Quando a gente está falando de uma treliça, a gente está pensando em projetar ela, em calcular a treliça, a gente vai estar basicamente preocupado com dois fatores dela. Então a gente vai querer saber quais são os esforços nas barras, assim como a gente fazia nos outros problemas, né, nas vigas e tudo mais, e nos nós da treliça. Então, né, a nossa treliça, a nossa estrutura toda composta por barras, cada uma daquelas barras tem que suportar o carregamento que está sendo aplicado, e os nós também vão ter que suportar aquele carregamento que está sendo aplicado. Para a nossa disciplina agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai se preocupar somente com as barras, tá? Então a gente vai ter que calcular qual é a força desenvolvida em cada uma dessas barras para poder fazer a análise completa aí desse elemento. Os nós é uma coisa um pouco mais complexa, que vai depender do material, até das próprias características do nó, e vai ser uma coisa que vocês vão ver mais para frente nas disciplinas específicas de madeira e de aço, tá bom? Então aí quando vocês fizerem o estudo das ligações. Aqui para a disciplina, quando a gente está falando em calcular uma treliça, a gente quer encontrar os esforços nas barras dessas treliças, tá bom? Dessa forma, esses esforços é que vão ser as incógnitas do nosso problema. Então, da mesma forma lá que nas minhas vigas eu queria saber a força normal, a cortante, o momento, aqui a gente vai ter uma coisa parecida, tá bom? Mas com uma diferença. Por essa configuração de união de barras ligadas em nós da nossa estrutura e as forças aplicadas somente nos nós da estrutura, isso vai garantir que a minha barra só tenha força normal atuando. Então essa vai ser uma diferença que a gente vai ter dessa parte das treliças para a parte de vigas e pórticos que a gente estava fazendo até agora. Tanto é que agora a gente vai começar a diferenciar entre as barras. Eu falei muito, a barra, né, a nossa viga, uma barra vertical, uma barra horizontal. A gente vai fazer uma diferenciação agora. Então a gente vai começar a falar de chapas, que era o que a gente viu até agora. Tudo que a gente viu lá eram chapas, tá? E aqui a gente vai ter barras de treliça ou barras simples, tá? Então, para vocês entenderem que quando eu tenho uma chapa ou, né, uma viga, um pilar, nós vamos ter força normal, cortante e momento, atuando lá dentro da seção. Quando a gente fala de barra de treliça ou barra simples, nós vamos ter elementos só com força normal, seja ela de compressão ou de tração, que é o que a gente vai calcular, tá? Mas isso vai ser indicado nos problemas, né? Ou por uma linha mais fina, por ser uma barra de treliça, ou uma indicação mesmo, tá? Então, um exemplo, por exemplo. Imagina que eu tenho aqui, ao invés da minha mesa, ela ser uma mesa apoiada em dois pés, eu faço a minha mesa, que é uma tábua reta, conectada por um fio ligado lá no teto, tá? Então, a minha mesa, quando eu for calcular ela, ela tem uma espessura maior, ela tem uma rigidez maior, então por isso ela vai ter força normal, força cortante e momento. E essa minha barra de treliça, né, esse meu cabo, essa minha barra simples, vai ter só força normal.
Basicamente, né, o que diferencia uma da outra não é essa mágica de indicar o que é um e o que é outro, né? Tem a ver com a rigidez dela. Ou seja, se o elemento é mais rígido, tem uma seção maior, né? Ela é mais grossa, mais alta, ela acaba tendo essa resistência aí ao momento, então ela pode resistir momento, cortante e força normal. Agora, se a barra ela é muito longa, mas com uma seção pequena, uma seção mais fina, ela vai ter aí só uma resistência à força normal, tá bom? Mas isso são coisas que a gente vai construindo ali para frente. O que é importante para a gente agora é saber calcular essas coisas e saber que existe essa diferença. Assim, né, gente? Tudo que a gente faz aqui, a gente está sempre tratando de casos reais e tentando fazer uma simplificação por um método de cálculo que a gente consiga aplicar todos os nossos conceitos. Esse, na verdade, é um grande trabalho do engenheiro, né? Você olhar para aquele caso real e conseguir fazer as considerações e as representações possíveis para poder calcular, verificar, dimensionar aquele nosso elemento. E aqui na treliça é a mesma coisa. A vantagem é que, assim, a treliça, dentre as possibilidades, é uma que tem um comportamento muito bem definido, né? E tem essa correlação entre o real e a nossa simplificação bem direta. As nossas hipóteses de cálculo das nossas treliças, né? Como eu já falei para vocês, a gente vai considerar que todas as forças são aplicadas nos nós, mesmo que lá na realidade fique um pouquinho, né, afastado ali, mas a gente vai considerar ali nos nós. O peso próprio das barras a gente vai desconsiderar, tá? Até tem como a gente considerar isso, mas essas barras geralmente elas não têm um peso muito elevado perto, né, do carregamento que ela está suportando, mas a gente poderia até considerar o peso dessa barra como sendo uma força aplicada nas suas extremidades. Então calcula ali o peso total daquela barra, divide por 2 e aplica metade aí para cada lado. Seria uma consideração, tá? A gente não vai fazer isso, mas poderia ser feito dessa forma. E uma outra consideração importante é o seguinte: a gente vai considerar que esses nós, eles são articulações ideais. Voltando um pouquinho, lá no final do ano passado, a gente estava falando daquelas vigas com articulações. Lembra o que era articulação? A articulação é aquele ponto onde vai estar livre para girar, ou seja, não vai gerar momento na minha barrinha, tá? Então, por isso também que a minha barra de treliça, por ela ser uma barra reta, com duas articulações nas extremidades e não ter força ao longo da barra, e aqui os momentos são zero, isso vai garantir que eu não tenha momento ao longo da barra, tá? Então, a gente vai assumir que essas ligações entre as barras são articulações ideais, ou seja, são pontos onde não tem momento. Então imagina, na nossa treliça toda, vários pontos com momento zero, então isso quer dizer que lá no meio das barras eu também não vou ter momento, tá bom? Porque eu não tenho força no meio delas. Depois eu faço um esqueminho ali quando eu estiver desenhando para explicar melhor isso. Acontece que, como eu estava falando, essa simplificação ela não é exatamente condizente com a realidade. Então, se eu olhar para esse desenho aqui, ó, como se eu tivesse 3 barras chegando, o desenho aqui à direita, chegando num pino, aqui até parece, né, que essa minha barra ela tem essa facilidade de giro. Mas a gente sabe que ali tem um atrito também. Mas supondo que não tem um atrito, ele está livre para girar, beleza. Ali até parece uma articulação ideal. Acontece que as ligações, principalmente aqui da nossa parte mais voltada para a engenharia civil, a gente não tem tanto essa ligação aqui. Aqui a gente tem uma coisa mais engenharia mecânica direita e aqui mais engenharia civil. A ligação dessas barras geralmente são feitas por chapas, né? Onde chapas parafusadas, soldadas, enfim. Essa é uma ligação aqui usual dessas treliças, principalmente de cobertura de elemento metálico. E dá para ver que aqui, né, não tem essa liberdade de giro. Mas, mesmo sem ter essa liberdade de giro, se eu estiver aplicando as forças só nos nós, né, as minhas forças estão sendo aplicadas nos nós, então eu vou ter essa simplificação de que nas barras eu só tenho força normal. Então você imagina um nó, vai ser aquele ponto onde vai chegar
todas as forças normais, lembrando que a barra não vai ter cortante nem momento, só força normal. Então, naquele nó vão chegar todas as forças atuantes das barras. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Só para vocês darem uma olhada aqui, alguns casos reais dessas ligações, como elas podem ser mais ou menos complexas e podem representar mais ou menos uma articulação real. Então, aqui do lado esquerdo, né, a gente tem o mesmo caso visto de dois lados diferentes. Pode ver que a gente tem barras que nem se parecem muito umas barras simples. Na verdade, são elementos aí robustos, né, que tem uma determinada área considerável, mas que mesmo assim são calculadas como barras de treliça, tá? Então a gente pode ver que são barras de diferentes seções chegando num ponto e que até tenta aqui simular uma articulação, né? Chega por um pino e que dá a impressão que tem uma liberdade de giro ali naquele ponto. Mais complexa, mais assim, difícil de executar também. Então vocês imaginem como é montar isso lá na hora. E no final das contas dá um certo trabalho, né? E não vai representar exatamente uma articulação ideal, por mais que tenha feito a tentativa aí, né? Aqui em cima a gente tem uma ligação bem usual de chapa. Então a gente tem ali essas barrinhas que são perfis do tipo L assim, uma cantoneira, basicamente. E todas essas chapas, né, elas chegam... você tem essa chapa grande aqui no meio, onde todas as barras são ali parafusadas. Então, né, de novo, não é a nossa ligação do tipo ideal aí que a gente gostaria, mas é o que é feito na prática e atende bem às nossas simplificações. E aqui um caso um pouco mais exagerado, né, de uma ponte, onde essa ligação ela é bem rígida, né, dá para ver que, na verdade, ela se une todo nesse elemento e verifica também que a gente está sem escala aqui, mas se eu não me engano, esse elemento tem da ordem aí, essa altura aqui é da ordem de metro para mais. Então, assim, não é uma ligação ideal e talvez, né, cabe também ao engenheiro verificar se, será que nessa barra vai ter só força normal? Ou será que vai ter momento? Né? Será que ele já mudou um pouco a configuração? Então, a gente trabalha sempre aí nesse limite e é isso que a gente vai discutindo. Não aqui, porque aqui na disciplina de mecânica geral a gente está aprendendo a calcular as coisas e os conceitos iniciais, mas depois nas disciplinas específicas vocês vão aí trabalhando isso. E assim, gente, cada caso é um caso e a gente tem sempre que analisar. Falo isso para vocês saberem que o que a gente verifica é uma situação ideal e que representa bem muitos dos casos. Então, o jeito que a gente vai analisar aqui, transformar essa treliça real num esqueminha para a gente calcular. Mas a gente tem muita coisa além disso. Então, talvez isso fique até certo ponto. Então, de novo, o que a gente vai fazer, né, calcular, são os esforços nas barras, essas barras que vão estar só submetidas a uma força normal, e que o que seria a força normal? É exatamente aquela que a gente viu na parte de viga. É aquela minha força, que eu tenho a seção transversal, e ela vai estar na direção aí normal da seção. Consequentemente, né, como a minha seção ela é transversal ao eixo da barra, a minha força normal ela é no eixo da barra. Então, o que a gente vai fazer sempre? Bom, eu tenho uma barra horizontal, então eu sei que naquele nó, onde chega aquela barra, vai estar atuando uma força horizontal, uma força na direção da barra. Lembrando que, né, essa minha força, ali tem um exemplinho que eu estou aí na tela, a minha força está atuando nas extremidades puxando, né, se eu tiver duas forças puxando na extremidade, lá dentro da barra eu vou ter uma força normal de tração, sendo que a força normal é igual ao F, né, porque tem que satisfazer as equações de equilíbrio. Então, assim, isso é mais simples no sentido dos esforços que a gente só vai ter força normal chegando naquele ponto. Nosso trabalho vai ser descobrir o valor dessa força normal e se ela é positiva ou negativa, basicamente. Bom, e aí como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar da seguinte forma. Cada barra vai ter um determinado valor de força normal que está atuando ao longo de toda a barra, em qualquer seção que eu cortar,
vai estar atuando esse valor, mas essa minha força ela é transmitida para os nós. Então lembra que eu tenho o elemento que vai ser o nó e um elemento que vai ser a barra. Então a barra tem uma força que é transmitida para o nó e o nó transmite a força para a barra, né? O ação e reação com o mesmo valor. Então seja ela de tração ou de compressão. Então a gente vai verificar aqui, força de tração é aquela que sai da barra e força de compressão é aquela que entra na barra. Então, se ela está saindo, eu estou puxando a barra. Se ela está entrando, eu estou comprimindo a barra. Então, são essas duas possibilidades que a gente vai ter. O primeiro método que a gente vai analisar, que a gente vai usar para calcular, né, esses esforços nas barras, é o método dos nós. Tá? O método dos nós é um método bastante simples em termos de conceito, mas que dá bastante trabalho. Então, assim, tudo que a gente pensa um pouquinho, a gente tem que fazer muito trabalho manual. Então, vai ser um método onde a gente vai ter que analisar nó a nó, fazendo aplicando as equações de equilíbrio. Então, ele parte daquele mesmo princípio quando a gente faz os cortes para calcular os esforços internos. Se a minha estrutura toda, no caso a minha treliça toda, está em equilíbrio, cada uma das barras, ou melhor, cada um dos nós da minha estrutura também vão estar em equilíbrio, contanto que eu considere todas as forças que estão lá atuando. Então eu vou fazer análise da minha treliça, agora não posso iniciar fazendo aquela análise global para encontrar reação de apoio que a gente tem, né, no nosso problema, porque ele tem que estar fixo no solo, mas eu posso fazer a análise direto pelos nós da minha estrutura. E como a gente está fazendo agora uma análise das equações de equilíbrio de cada um dos nós, a gente vai ter que olhar para cada um deles, verificar quais barras estão chegando lá, quais são as suas respectivas forças e entender que essas barras são as incógnitas do meu problema. Então, se eu tenho essas forças incógnitas do meu problema, eu tenho que aplicar as minhas equações de equilíbrio, mas agora para nó. E aí lá a gente volta lá no começo da disciplina, quando a gente fez equilíbrio de ponto material. Então a gente viu que na parte de equilíbrio de ponto material, a gente tinha duas equações de equilíbrio para a gente aplicar. Então a gente vai olhar para o nó, verificar todas as forças que estão atuando nele e aplicar as minhas equações de equilíbrio. Como eu estou falando do plano, como a minha estrutura está num plano, e nesse caso o plano XY, vou fazer somas de força na horizontal e soma de força na vertical. Como eu só tenho duas equações de equilíbrio, para esses nós eu só vou conseguir resolver nós que tenham duas incógnitas, né? Só que vocês vão ver que a gente vai partir disso. A gente vai ter nós aí da estrutura com 4, 5 barras. Só que eu vou ter que ir caminhando, encontrando resultados para poder ir simplificando o nosso problema. Tá bom? Assim, explicando, falando, é difícil da gente observar. Mas vocês vão ver que na aplicação em si, ele é bem simples aí dos conceitos. Aqui tem um procedimento, mas eu acho que é melhor a gente ver direto aqui no nosso exemplo de cálculo. Então aqui ó, a gente tem uma treliça uma treliça simples, né? A mais simples que a gente consegue ter. Reparem que a gente vai ter um apoio fixo e um apoio móvel, tá? Esse desenho aqui, ele é meio diferente do que vocês estão acostumados, mas considerem isso aqui um apoio móvel e com 3 barras. Então, se o nosso interesse aqui é encontrar os esforços das barras, tá? Então a gente vai ter a barra BC, a barra AC, né, CA, tanto faz, e a barra AB. Então a gente tem essas 3 incógnitas para encontrar do nosso problema. Vamos ver como é que a gente começaria a resolver. O que a gente não pode esquecer é o seguinte, tá? Não se esqueçam que, por mais que aqui está desenhado um apoiozinho móvel e um apoio fixo, esses apoios implicam em reações de apoio, que a gente não conhece ainda. Então também são incógnitas do nosso problema. Então, a princípio, a gente tem, além das três normais, né, das 3 forças das barras,
a gente tem também 3 reações de apoio que a gente não conhece. Então não esqueçam delas, porque senão o seu problema vai dar errado, tá bom? Então vamos lá. Que eu vou resolver ali. Quem quer falar alguma coisa? Então, beleza. Bom, gente, então tá aí, ó, o nosso probleminha. Então essa daqui é a nossa treliça. Deixa eu arrumar ela aqui. E vamos ver como é que a gente vai começar a resolver o nosso problema. Primeiro, como eu falei para você, a gente não pode esquecer que a gente tem reações de apoio aqui. Vou chamar aqui de RVC. Aqui eu vou ter um RVA. E aqui um RHA. Tá bom? Então, assim, a gente tem essas reações de apoio, só para a gente não achar que tem coisa faltando. Então, a gente vai ter que, primeiro, escolher um nó da nossa estrutura e aí analisar por equilíbrio de nó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui pelo nó B, porque vocês vão ver que esse daqui é o único que daria para a gente fazer agora. E por quê? Lembra, cada barra ela vai ser uma incógnita do meu problema. E nesse nó eu tenho 2 barras chegando, que vão me dar 2 incógnitas, e eu tenho 2 equações de equilíbrio para resolver. Então o que a gente vai fazer? A gente vai destacar ali o nó B da minha estrutura. Botar ele aqui. E vou colocar as forças que estão lá atuando. Então vou ter aqui ó, a força de 500 Newton. Aqui eu vou ter a minha força vertical, que vai ser referente à minha barra NBA. Já vou falar um pouquinho mais dela. E outra força normal da minha barra BC. Então deixa eu colocar aqui, ó. NBA e NBC. Acontece, gente, não esquece que a gente está analisando aqui na barra. Agora vai falar para mim, por que a gente está desenhando essa forcinha aqui no nó, saindo aí do nó, nessa direção? Lembra que eu destaquei o nó da minha estrutura. O que eu vou fazer aqui agora é desenhar a minha barra. Como se ela estivesse ali na posição que ela devia estar, um pouquinho aí destacada. Lembra quando a gente ia fazer os diagramas de esforços, a gente não sabia se ia ser positivo, se ia ser negativo, então o que a gente fazia? Vou chutar positivo, porque caso não seja esse o sentido, ele vai dar negativo e já sai ali o menos no resultado. Que para mim é melhor. Então vocês concordam que se eu olhar para a minha barra, uma força que seria positivo, seria uma força que está saindo da barra. Então, por isso, uma força aqui nesse sentido. A nomenclatura que eu uso, gente, não é regra, tá? Mas eu vou chamar de N, a força normal da barra, e coloco aqui o índice em função dos nós da minha estrutura. Então, NBA, a barra do B até A. NBA, NAB, tanto faz. Tá? Só tomem cuidado para não achar que é 2 coisas diferentes e achar que tem incógnita a mais. Então, presta atenção nisso. Então, gente, essa NBA que eu desenhei aqui embaixo é a força de tração que atua na barra. Só que essa barra minha está conectada lá na minha estrutura, no meu nó. Então, por esse efeito de ação e reação, a minha força de tração no nó vai ser na mesma direção, né? Vertical no caso, só que no sentido oposto. E repara que ela vai ser sempre assim. Se eu tiver uma força de tração em qualquer barra, aqui eu colocar na barra NBC, quando eu estiver analisando no nó, essa minha força ela vai estar saindo do nó, mas para a direção da barra, tá? Tomem cuidado com isso. Então ela vai estar saindo do nó na direção da barra. Então sempre que eu for colocar a minha incógnita, vocês podem usar isso como regra, tá? Coloquem ela saindo do nó, porque isso
é o nosso sentido positivo. Consequentemente, se for de compressão a força, e a gente vai ver que depois que a gente descobre o resultado, a gente vai transferindo esses valores, vocês vão ver que aí a gente tem a força entrando. É só fazer o contrário do que tem aqui. Beleza? Então tá. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esse nó aqui para a página seguinte para a gente resolver. Bom, outra coisa que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai aplicar as nossas equações de equilíbrio, que é soma de força horizontal e soma de força vertical igual a zero, né? Que é o que a gente vai ter que aplicar. E aí a gente vai ter que somar forças horizontais e forças verticais, o que implica na decomposição dessa minha força NBC aqui, nas suas componentes horizontais e verticais. Para isso, né, eu vou ter que ter um ângulo aí de referência. Aqui está 45 graus, então a gente pode considerar esse ângulo aqui, ó, 45 graus também. Nesse caso não muda muita coisa, né? Seria esse ângulo aqui. E aí a gente aplica as nossas equações de equilíbrio. Vamos começar pela soma de força na direção horizontal. Vocês vão ver que já vai sair um resultado aí mais direto. Então, ó, a gente tem na direção horizontal, a gente tem a força de 500 newton para a direita, mais a componente horizontal da força NBC, que vai ser NBC cosseno de 45 graus igual a zero, certo? Passa aí o 500 para o outro lado, divide pelo cosseno de 45 graus. Isso daqui vai dar menos 707,1 newtons. Beleza? Então, descobri que aquela minha força da barra lá inclinada, repara que já é o NBC, a força da barra mesmo, ela é de compressão. Com isso, vou puxar aqui para baixo, tá? Com isso, agora, vou para a minha soma de força na vertical, onde eu vou ter o NBA que está para baixo. E agora eu vou fazer o seguinte. Como eu vou considerar a incógnita mesmo, né, no valor, no jeito que ela estava, eu vou manter o sentido da setinha do meu diagrama de corpo livre, aí o que está desenhado, né, das forças do lado. A componente vertical vai ser NBC seno de 45 graus igual a zero. E aí, como eu mantive o sinal, o sentido que eu usei aqui, ó, eu vou jogar o sinal que eu encontrei agora. Então, eu vou ter NBA mais o menos 707,1 vezes o seno de 45 graus, que vai dar 500, né? NBA igual a 500 newton. Tá bom? E beleza. Isso daqui é o que eu quero encontrar, tá, gente? São os esforços nas barras. Já encontrei em 2. É muito importante que vocês façam o desenho, tá? Do nó com as forças. Eu acho que isso vai ajudar vocês a não se confundirem, porque eu te garanto. Eu vejo muita gente fazendo aqui em cima do desenho, bota as setinhas aqui assim, ó. E vai fazendo a soma aqui mesmo. A chance de vocês confundirem é muito alta. O que eu sugiro é que vocês usem o desenho para ir transportando o valor dos esforços. Então, por exemplo, descobri aqui que NBC, que é essa inclinada, deu 707,1 negativo.
Então você coloca aqui no desenho que essa barra deu menos 707,1. Essa daqui deu mais 500 newton. Porque aí você já vai ter uma noção das informações. Aqui é simples, né? A gente tem uma trelicinha pequena. Mas vai tendo uma noção dos resultados que você tem e do que está faltando. Porque agora a gente olha o seguinte. Bom, preciso encontrar a minha barra, a normal da barra C. Então vou ter que olhar para outro nó. E se eu olhar, por exemplo, para o nó A, eu tenho tem as duas reações de apoio mais a força normal. 3 incógnitas, não consigo. E lá na minha barra C, eu tenho uma incógnita faltando, que é a barra AC e a reação de apoio. Então vamos aí para a barra, para o nó C. Então vou colocar aqui, ó. Nó C. Desenhar ele aqui. Bom, aqui eu tenho a minha reação de apoio, certo? RVC. Tenho a normal, que eu vou desenhar saindo aqui da barra, que é a que eu não conheço, que é a NAC. NAC. E agora, gente, a gente conhece, né, a força normal dessa minha barra inclinada. Essa daqui, ó. É o 707,1. E aí, como eu sei que ela é de compressão e agora é um valor conhecido, eu já jogo direto esse valor que eu conheço. Como é de compressão, ele vai estar entrando na minha barra. Então, aqui 707,1. Aqui é o alfa, certo? O ângulo... Alfa não, né? 45 graus. Que é o ângulo que está até indicado aqui na minha figura. E aí é só resolver. Então eu vou indicar aqui, ó, só de verde, botar a linha mais fina aqui, a direção das componentes, horizontal e vertical, e posso partir direto aí para a minha equação de equilíbrio. Então, soma de força vertical igual a zero. Então, vou ter 707,1 vezes seno de 45 graus, certo? Fiquem atentos aí com o que é seno e o que é cosseno, de acordo com o ângulo aí. Nesse caso é 45 graus, não importa, né? Mas para vocês não se confundirem, se a componente horizontal vai ser com seno ou se vai ser com cosseno, menos o RVC igual a zero. Então, RVC, a reação de apoio, vai ser igual a 500 newton. Não era nem o que eu queria descobrir no problema, né? Mas soma de força na horizontal eu vou ter 707,1 vezes o cosseno de 45 graus, porque agora é a componente horizontal, está para a direita, menos o NAC, que está para a esquerda, igual a zero. Então, NAC igual a 500 newton positivo. Volto aqui para o meu desenho. Mais 500 newton. E pronto, está resolvido. Agora, gente, por exemplo, nesse caso aqui, da nossa treliça, o que eu poderia ter feito logo no começo? Olha para esse problema, fechadinho do jeito que ele é, esquece as normais e aplica as equações de equilíbrio, as três, para o problema todo. Soma de força em X, soma de força em Y e soma de momento em relação a um ponto qualquer. Tudo aqui igual a zero. Com isso, eu posso encontrar direto essas minhas reações de apoio. Encontro direto as minhas reações de apoio. E, no fundo, aí elas já servem como forças externas para o meu problema de treliça. Às vezes,
É mais fácil a gente começar assim, às vezes só dá para começar assim, né, encontrando esses esforços. Então a gente vai ver que cada caso a gente tem que dar uma olhadinha para ele e ver por onde que a gente pode começar, né? Que a gente vai ter que caçar ali um ponto onde a gente pode aplicar o equilíbrio dos nós e que a gente consiga. Na pior das hipóteses, bom, na pior das hipóteses, eu posso montar um sistema gigantesco de todos os nós, né? Com todas as incógnitas, de forma que a gente consiga resolver esse nosso sistema. Mas na maioria dos casos a gente resolve um nó, descobre os resultados, transporta esses resultados e assim sucessivamente. Tá bom, gente? Ficou mais ou menos claro como é o método dos nós? Não tem muita novidade em relação a cálculo, né, do que a gente fez. É só aí alguns conceitos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Só voltar aqui rapidinho. Então, gente, aqui uma outra forma da gente... não tá mostrando, né? Deixa eu ver. Espera aí. Então, voltando aqui, né? Só para vocês verem um outro esqueminha. Foi basicamente o que a gente fez. E aqui, ó, finalizando, esse outro conjunto aqui de forças seria o nó A. Reparem que aqui o nó A, o que a gente vai ter quando a gente já conhece as forças das barras, que é uma força vertical e uma força horizontal, já as duas são positivas, então repara que as forças estão saindo aí dos nós. Já dá para a gente, sem aplicar, né, sem escrever, mas aplicando mentalmente aí a equação de equilíbrio, que, bom, para estar em equilíbrio, essa minha reação horizontal A, ela tem que ser igual a 500, né, porque é a única coisa que tem na horizontal. E aqui a minha reação vertical também tem que ser 500 para baixo, no sentido que está. Então esses nós, depois a gente vai ver que tem alguns que a gente nem precisa calcular, que a gente já consegue tirar essas conclusões de cabeça. Alguns deles a gente já faz no início do problema, que vão ser os nós característicos, que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Aqui é uma forma da gente representar, né, os resultados, ou seja, daquela forma que eu mostrei. Faz uma setinha e põe mais 700 ou menos 700, né, se for positivo ou negativo, ou indica aí tração e compressão. Fica interessante você fazer aqui na figura mesmo. Não precisa ser no desenho inicial, você pode redesenhar ali a sua treliça e vai pondo os valores ali conforme você vai calculando. Eu acho que é bom para você mantendo e rastreando tudo que você já fez ali no seu trabalho. Tá bom? Vou fazer mais um aqui agora, um pouco mais, um pouquinho mais elaborado. E aí repare que nesse caso aqui a gente tem uma treliça com dois apoios fixos nas extremidades. Essa é uma treliça isostática ainda, tá? Só que, por ter esses dois apoios fixos, a gente não conseguiria calcular direto as reações de apoio. Então a gente vai ver que, se a gente for contar todas as incógnitas, a gente tem um sistema isostático, né? O número de equações igual ao número de incógnitas. Mas isso considerando os nós que a gente tem para resolver também. Então, em alguns casos, a gente só vai encontrar essas reações de apoio depois de fazer as análises dos nós. Mas aqui a gente está interessado em analisar as forças nas barras, tá bom? Deixa eu voltar ali para minha folha. Então, vamos lá.
Vamos dar uma conversadinha primeiro sobre esse caso. Falei para vocês que existem nós característicos. E o que são nós característicos? Tem alguns nós da minha estrutura que, se eu der uma olhadinha para eles um pouco mais a fundo, eu consigo adiantar qual vão ser os esforços que estão atuando ali. Vou redesenhar minha estrutura aqui bem rapidamente. E supondo que nela eu não tenha nenhuma força atuando. Tá, obviamente que se eu não tiver nenhuma força, eu não vou ter nenhuma solicitação na barra. Então vamos botar primeiro aqui só uma forcinha F qualquer. Botei uma forcinha F aqui só para falar que tem alguma coisa acontecendo na minha treliça. Mas eu quero que vocês olhem aqui para esse meu nó E. Nesse caso, ele aqui. Vocês concordam que, se eu tirar ele aqui da minha estrutura, igual eu costumo fazer, a gente tem que fazer, então aqui está o nó E. Aqui eu vou ter a minha força normal BE. Aqui eu vou ter a força normal DE. E aqui eu vou ter a força normal AD. O que a gente pode tirar de cara aqui desse nó? Se ele não tiver essa força vertical de 4 kN que tem ali. Vocês concordam que se eu fizer soma de força na vertical igual a zero, essa minha força normal vai ser zero? Ou seja, né, se eu não tenho nenhuma solicitação na vertical, essa minha barra ela era a única possibilidade de absorver essa minha força. Então, esse nó E, ele é um nó característico porque eu sei que eu tenho um elemento em uma determinada direção, nesse caso vertical ou horizontal, tá? Tem um elemento numa determinada direção e eu não tenho nenhuma força atuando nessa mesma direção. E isso só vai acontecer porque eu não tenho elementos inclinados aqui, que podem me dar uma componente vertical. Então, este nó aqui é um nó característico, onde eu posso olhar para ele direto e falar que a força normal nessa barra vai ser zero. Por quê? A minha barra AD e DE só conseguem absorver esforços horizontais. Então, eu não conseguiria ali absorver ou gerar um esforço vertical para aparecer na equação de equilíbrio da força NBE. Outro nó entendido? Quer que repete? Então, assim, gente, os nós característicos não são assim, eu preciso analisar eles antes para resolver o meu problema. Eles são sim, meramente, né, simplificações, não são nem simplificações, são projeções aí que você faz, ó, então tá. Esses nós característicos são algumas projeções que você faz de contas que viriam naturalmente. Por exemplo, se eu estou analisando esse nó E aqui, desenhei as forças. Vocês concordam que se eu fizer soma de força na vertical igual a zero, essa minha força NBE é igual a zero. Espera aí, gente, deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. As barras estarão necessariamente nos eixos? É mais usual, sim. Tá? Elas estariam aí no eixo. Elas poderiam estar, por exemplo, elas todas paralelas, perpendiculares. Só que poderia estar rotacionado assim, todas juntas. Mas elas teriam que estar todas aí no mesmo eixo. Então, no horizontal e no vertical. Então, cruzando ali os 90 graus. Por quê? Porque ali as horizontais só vão absorver forças na direção horizontal, e essa minha barra vertical é a única possibilidade de absorver qualquer força na vertical. Se eu não tenho nada na vertical, ela também vai zerar, tá? Então, assim, não tem muitas possibilidades, tá, de nós característicos. São basicamente dois casos. É esse daqui, quando a gente tem a nossa força, não tem força na direção de uma barra vertical ou horizontal, e as outras são no sentido perpendicular, tá bom?
Então, na verdade, ela vai vir aí de um cálculo que você faria normalmente se estivesse fazendo o método dos nós. Então, se eu estivesse aplicando o método dos nós e fizesse aqui soma de força vertical igual a zero, eu ia descobrir que essa barra aqui vai ter a normal igual a zero. Beleza? Não, tem o 4 kN sim. Eu estou supondo um caso onde não tem essa força. Por quê? Porque, gente, ó, se no caso onde não tem força vertical ele daria zero, qual que seria a força que vai dar nessa minha barra BE aqui, olhando de cara? O 4, né? Por quê? Porque eu só vou ter aí a força de 4, vou ter só a barra NBE para equilibrar com 4 kN, tá? Isso vai ser coisa que vocês vão adquirindo também com o tempo. Mas existe essa definição de nós característicos, mas em B essa barra também entra. Não está dizendo que faz uma... Sim, pois é, essa é a questão. Mesmo assim, a barra é zero. Por quê? Porque eu vou ter que analisar nas duas extremidades. Tudo bem, lá na de cima, né, no nó B, a gente não tem como garantir isso. Mas tem que satisfazer o equilíbrio em todos os pontos. E você concorda que se essa minha barra B tiver algum valor, ele não vai satisfazer o equilíbrio, né? Algum valor diferente de 4, não vai satisfazer o equilíbrio no nó E. Beleza? Tá? Então, beleza. Tá, gente, isso daqui é uma possibilidade. Outra possibilidade de nó característico. Agora eu vou tirar isso daqui. Ou melhor, vou deixar, vou copiar aqui em outra página. Então vamos lá. Agora vamos supor aqui que eu tenho essa minha mesma treliça e... Esquece isso daqui, tá? Que eu não vou conseguir apagar aqui. Mas vamos supor que eu tenho uma força aqui em qualquer lugar. Não importa. Mas eu não tenho força nessa minha extremidade aqui. Então, nesse caso, vocês concordam que se eu for analisar esse meu nó, eu vou ter aqui N, deixa eu lembrar os nomes, AE, e aqui N, AB. Este caso aqui também, quando eu tenho apenas dois nós, duas barras chegando em um nó, e eu não tenho força atuando nessa minha barra, eu também vou ter um nó característico. Então, se eu não tiver nenhuma solicitação, tá, gente? Por quê? Vocês concordam que eu vou ter aqui um N, AB e Y, a componente aí vertical, e um N, AB, X. Bom, por soma de força vertical, eu encontro que isso daqui é zero, né? Se eu fizer aí soma de força vertical. Consequentemente, por soma de força horizontal depois, eu encontro que o NAE é zero também. Tá bom? Então, assim, as duas situações, é aquela que eu estava falando antes, e essa de nó de extremidade, onde chegam só duas barras e não tem força atuando. Mas assim, gente, isso daqui é só algumas definições, mas são todas coisas que a gente vai descobrir se a gente aplicasse as equações normalmente, tá? Mas vocês vão ver que depois, com o tempo, vocês podem olhar para certos pontos e economizar um pouquinho do trabalho. Como eu disse, quanto mais a gente pensa, menos conta manual ali a gente vai ter que fazer ao longo do processo. Dito tudo isso, vamos lá fazer o exercício. Deixa eu ver se está aqui. Esqueci de apagar aqui.
Então vamos lá. Apesar de eu ter dito tudo isso, eu não vou usar. Vamos aí calcular tudo de novo. Olhando aqui para os nossos nós e pensando onde que a gente pode começar. Obviamente, aqui né, a gente vai começar nesse nó A. Por quê? Bom, é um nó que tem duas barras chegando, tem uma forcinha ali, e aí eu vou conseguir encontrar os resultados. O nó E, por mais que eu saiba ali, ó, o valor da barra BE, que vai ser igual a 4, que a gente discutiu, a gente sabe, a única coisa, a conclusão que a gente vai tirar é que a força normal de AE, que é essa, aí, a força normal de AE vai ser igual à força normal de ED, mas não vai saber valor. Aqui no nó B, a gente tem 1, 2, 3, 4 barras chegando, então a gente tem que descobrir algumas coisas antes de ir para lá. Então o nosso nó de início vai ser o nó A. Então vamos desenhar ele aqui. Então aqui os 3 kN, NAE, e aqui NAB. Desenhei saindo. E aí, vamos calcular esse meu ângulo alfa aqui, que vai ser esse triângulo 2 na horizontal, 4 na vertical e aqui inclinado. Então, 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, 20. Isso daqui é raiz de 20. Então, ó, o seno de alfa. Então, a gente vai precisar do seno e o cosseno, né, para fazer as decomposições. Então, vai ser 4 raiz de 20. E o cosseno de alfa vai ser 2 raiz de 20. Deixa eu calcular isso daqui. Então, vou fazer bem simplificado, tá? Só 2 casas decimais. Mas se vocês acharem, né? Geralmente é melhor a gente fazer com um pouquinho mais. Ou manter aí a raiz. Aí ele daria para ficar 2 raiz de 5, né? Mas vamos fazer com o número, fica mais fácil aqui para eu escrever para vocês. E aqui 0,45. Então esse é o seno e o cosseno do ângulo que a gente vai usar nas decomposições. Vou botar aqui. Então, gente, só vou indicar aqui a direção das componentes dessa minha força inclinada. Então, mas se vocês quiserem, vocês podem até aí na setinha das componentes já escrever o que é seno, o que é cosseno, ou valor, enfim. Aqui é só por conta da dificuldade de escrever mesmo, tá? Então, a componente horizontal e vertical, só para eu ter uma noção na hora que eu for fazer a somatória. Vou começar com soma de força vertical igual a 0. Então, vai ficar NAB vezes o seno de alfa, certo? O alfa está aqui. Menos 3 igual a 0. Então, o NAB vai ser 3 sobre 0,89, que dá 3,37 positivo. Bom, depois disso, soma de força na horizontal igual a 0. Então, vai ficar N AB, agora cosseno alfa, né? Porque é a componente horizontal, que está para a direita, mais o NAE, que também está aí para a direita, igual a 0. Bom, como o NAB é positivo, vou fazer ele vezes o cosseno de alfa, que é 0,45,
passa para o outro lado, ele vai ficar menos 1,52 kN. Então, ó, vou colocar aqui no meu desenho. NAB 3,37. NAE menos 1,52. Beleza? Então o nó A está pronto. Bom, o nó B ainda não dá para eu fazer, porque ainda sobram 3 barras que eu não conheço, então eu vou para o nó E. Agora que eu conheço nos valores, vai dar para a gente resolver. Então, ó, o nó E é bem simples, né? Então ele vai estar aqui. Eu sei que essa minha força horizontal é de 1,52 negativa, então entrando aí no nó. Então, ó, 1,52. Tenho aqui também uma força de 4 kN externa. E aí sobra aqui NBE e aqui NDE. Como são incógnitas, estou desenhando saindo da minha barra. Então, 1,52 que eu conheço e é de compressão, eu desenho entrando na barra. E a força de 4 kN ela era para baixo, que é dado do problema. Então, ó, aí vem aquela consideração que eu falei do nó característico. Bom, primeiro, soma de força na horizontal igual a zero, eu vou encontrar 1,52 mais NDE igual a zero. Então, eu encontro aí NDE igual a menos 1,52 kN, que é o mesmo valor da barra do lado, como a gente já tinha até discutido. E aqui na soma de força na vertical igual a zero, que é o que a gente tinha discutido. Bom, só tenho aí essas duas forças na vertical, então eu encontro aí que o NB é igual a 4 kN. Beleza? Então vamos lá, vamos marcar aqui. Aqui 4 positivo e aqui 1,52 negativo. Agora a gente vai para o nó B, tá? Tomem cuidado aí com os triângulos e com os ângulos certinho, porque se olhar aqui, esse triângulo que a gente vai utilizar no nó B, ele é retângulo, né? Tem um lado 4 e 4, então ângulo de 45 graus. Então vamos desenhar o nó B aqui. Então a gente tem a força. Vou tirar as unidades, tá? Porque senão vai ficar... Depois a gente tem a força de 3,37 positiva. Tá, gente? Ó, esse 4 que eu desenhei é esse 4 aqui. A força que chega aqui. Desenhei para baixo porque eu sei que ele é positivo. Então, por isso que eu desenhei para baixo ali. 3,37 inclinado, né? Saindo também da barra porque é positivo. Então aqui, ó. 3,37. Depois eu tenho esta força, que era para ser horizontal, peraí. Horizontal. E esta outra incógnita, que é inclinada. Deixa eu só ver os nomes delas. Então vai ser NBD e NBC. NBD, NBC. Bom, este ângulo aqui é 45 graus, que a gente viu, que o triângulo ele é retângulo. Agora vamos dar uma olhadinha no alfa.
Então, ó, este ângulo aqui é 45 graus, que é o que eu acabei de falar. E aqui a gente pode ver que este ângulo aqui é o alfa, os alternos internos. Então, ó, voltando aqui. Este ângulo é o alfa. Bom, vou colocar aqui, ó, só as setinhas para a gente indicar as componentes, tá? Aqui as componentes da minha força de 3,37. Eu vou trocar de cor aqui. As componentes da incógnita da NBD, desconhecida. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com soma de força na vertical. Igual a zero. Então, eu vou ter, ó, a componente vertical do 3,37, que vai ser 3,37 vezes o seno de alfa, mais 4, mais o NBD, vezes o seno de 45 graus. Tudo isso igual a zero. Agora vamos fazer isso daí, ó. 3,37 vezes 0,89, que é o seno de alfa, mais 4, que dá 7, dividido pelo seno de 45. Então, NBD vai dar negativo, né? Menos 9,9 quilonewtons. Beleza? E depois, soma de força horizontal igual a zero. Eu vou ter, ó, menos... Deixa eu passar para baixo, peraí. Menos 3,37 vezes o cosseno de alfa, que é 0,45. Mais NBC, mais NBD, cosseno de 45 graus, igual a zero. Então, ó, 3,37 vezes 0,45, isso vai me dar menos 1,5165. Mais o NBC, que eu não conheço. E agora aqui, menos 9,9, que foi o que eu acabei de achar. Vezes o cosseno de 45. Espera aí, pessoal. Deixa eu recuperar aqui. Isso daqui dá menos 7, igual a zero. Então, o NBC dá mais 8,52 quilonewton. Deixa eu colocar os resultados ali. O BD é o inclinado. Menos 9,9. E aqui, 8,52. Positivo. Então, assim, gente, vocês vão me perdoar sempre, né? O jeito que fica tumultuado, porque a tela aqui é pequena. Mas esse daqui é a forma de você apresentar os resultados. A única coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. Façam os nós e os desenhos dos nós e as setinhas, né? E as direções. Quanto mais detalhado vocês fizerem isso, e o desenho de cada um dos nós, pode ver que é um pontinho com, no máximo, uma meia dúzia de seta.
Isso vai ajudar vocês na hora de resolver ali o exercício e não errar, né? Vocês sabem, né? Um sentido ali que você errou ali, ainda mais que a gente vai fazendo um exercício onde você calcula o nó A, para depois jogar no nó E, para depois jogar no nó B, e assim sucessivamente, a propagação dos erros ele acontece, tá? Algumas vezes vocês vão ver que tem nós redundantes, então até dá para você conferir os resultados com algum outro nó, que você já achou os resultados todos em volta. Então a gente acaba tendo muito mais equações do que a gente precisa de fato, né? Porque a gente tem as equações totais, depois tem cada uma dos nós, então dá para você conferir até os resultados, tá bom? Esse é o método dos nós. Na aula que vem eu vou passar um exercício para vocês, do mesmo jeito que a gente fez na outra aula, para vocês irem resolvendo e tirando dúvida. E por hoje é só, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Quem não quiser pode ir botando o nome no chat. E muito obrigado. Ô, professor, no ponto C e D, por que a gente não calculou as reações? É porque o exercício estava pedindo só os esforços nas barras, tá? Bom, então, obrigada. Não. Mas daria para calcular os esforços aí as reações, sim. Professor, Hum, pode voltar no Noé, por favor? posso. Ah, não, tá certo. Obrigado. Então, pessoal, deixa eu dar uma lembrada. Eu vi assim, deixa eu até abrir aqui. Todo mundo já botou o nome aí? Vou pedir. Espera aí que eu já falo aí da lista. Vou parar de gravar aqui e a gente já conversa.